Olá, boa tarde. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2014 e nós estamos começando mais uma Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, diretor da Enfoque Informações Financeiras e da Constop Consultoria Financeira. A Enfoque nos provê o terminal Enfoque, com o qual nós abrimos os gráficos no qual são feitas as análises. É isso aí. Então, começamos, como sempre, aqui no canal Pregão ao Vivo da XP Corretora, nosso associado. Nós começamos com o gráfico do índice Bovespa. Só um minutinho. É isso aí. Como sempre, o evento técnico mais importante a considerar é o rompimento dessa reta. O rompimento dessa reta nos dá condições de traçar Fibonacci desse fundo, que é quando se inicia o que eu chamo de ciclo Lula, até o topo, que aconteceu antes do subprime, em 2008, e puxando Fibonacci daqui lá, a gente vê que no subprime os preços caíram até primeiro número Fibonacci. Nós entendemos que os preços devam cair mais do que isso. Nós achamos que é muita alta para pouca baixa. E o que nos dá endosso para falar isso é esse gráfico do índice Bovespa, indexado em dólar, onde a gente vê 45 anos de índice Bovespa, somados a esses 5 anos que nós pegamos emprestado do IBV, que era o índice da Bolsa do Rio, e que foi fundado 5 anos antes do índice Bovespa. Então, quando emendamos o gráfico, nós temos a história do mercado brasileiro de ações, 50 anos de história, e aí a gente tem condições de traçar esse bonito canal de alta. A gente encana as cotações. Hoje eu até falava com o Jornal Valor sobre o fato de nós estarmos com condições de encanar. Falava a respeito da publicação do lançamento do nosso novo pôster do índice Bovespa. E, enfim, o que nos dá uma indicação muito forte de que neste ciclo, os preços, nesse último ciclo que começa aqui em 2002, né, eu quero pedir um feedback para vocês nesse instante, porque o Júnior havia me dito que não estava dando para ver o cursor, né? Então, quero, por favor, vocês podem dar um feedback sobre... Vocês estão vendo o cursor? Eu estou passando aqui no ciclo do presidente Lula, aqui, ao longo da tendência. Eu vejo o cursor. Você vê, ótimo. Então, muito bem. Então, eu pus aqui Fibonacci nesse precedente, né? Porque nós tivemos 3 precedentes a este ciclo que começou com a entrada do presidente Lula, e que foram os ciclos iniciados em 91, em 83 e em 1965. Então, nesse terceiro precedente, a gente vê que os preços corrigiram até 50% Fibonacci. A gente intercala alterna não por mera coincidência, e a gente constata que, olha, eu peguei essa amplitude aqui, é idêntica, né, de 71, e aqui a gente constata que o ciclo que começou em 91 e foi até 97 foi quase igual ao ciclo de 65 a 1971, um pouquinho maior, né? E aqui a gente constata que ele também corrigiu 50%. E finalmente esse outro ciclo que começou em 1983 e terminou em 1986, com o plano cruzado, nós constatamos que o mercado, aí nesse caso, corrigiu, eu estou pondo aqui o nível de 78,6
Aliás, eu pus o de 22, eu pus o de 21,4, agora eu vou botar o de 78 de correção, que é esse aqui, 78, e portanto a gente vê que o mercado corrigiu o quarto número Fibonacci, 70, quase mais do que 78%. Então, os precedentes nos dizem que os preços no passado corrigiram pelo menos 50%. E essa, portanto, é a razão, agora eu volto aqui para o gráfico nominal, de nós, então, acreditarmos, e vejam que eu estou trazendo esse Fibonacci apenas a partir de 2002. Então, se quisesse ser mais arrojado ou mais pessimista, poderia trazê-lo desde 98, quando aparentemente começa. Ou, pior ainda, desde 95. E aí o buraco vai sendo cada vez mais embaixo, logicamente, né? Então, é por essa razão que nós entendemos que essa correção de apenas 0,382 que o Bovespa fez no subprime não é suficiente. Depois disso, nós tivemos um processo que foi a onda corretiva do processo de baixa, e agora nós estamos em plena onda C, que é uma onda impulsiva, e que, no nosso entender, deve trazer os preços para baixo desse fundo do subprime. Isso aqui é 30 mil pontos, quer dizer, é 30 mil pontos hoje. Nós entendemos que os preços vêm abaixo desse nível. E eles, na verdade, estão nos dando, a cada dia que passa, eles estão nos dando mais e mais motivos para nós continuarmos a achar a mesma coisa. O mercado está com essa tendência de baixa, veja, iniciou, portanto, uma tendência de baixa em março de 2012, está fazendo topos e fundos, topos consecutivamente mais baixos e fundos consecutivamente mais baixos. Nós entendemos que essa tendência vai continuar, com os preços inicialmente testando esse último fundo principal a 44 mil. Ele, nesse sentido, está num processo ainda inabalado. E nós até poderíamos dizer que ele deixou, puxa, eu até tracei essa reta pela primeira vez, acho que agora não tinha visto essa reta ainda, no novo gráfico, no gráfico do novo mês do índice Bovespa, que é o gráfico do mês de... Não, desculpem, eu estou falando besteira, que acabou de mudar o mês do índice futuro, mas não mudou o mês, logicamente, do índice à vista, né? Então, é isso aqui. Estamos em uma tendência de baixa de longo prazo, de médio prazo, e no curto prazo nós acabamos de ter depois da evolução da última quinta-feira, nós tivemos aí um processo de deriva. Esse processo em que o mercado tem um movimento definido e depois fica patinando, derivando no sentido da tendência, é uma formação, na verdade, de reversão. E hoje, apesar dos preços terem recuperado bastante a partir do seu mínimo, eles continuam nos dando um candle negativo, e acho que esse candle está definindo essa deriva. Então, em função dessa formação de reversão, nós estamos baixistas no curto prazo também. Entendemos que o Bovespa, nessa próxima semana, pode muito bem ir buscar seu próximo fundo aqui, que está a 46.150, aproximadamente 46.200, 46.150. Se eventualmente nós tivermos um bom fechamento acima de 48.700, aí os preços podem eventualmente se estender nessa alta até a sua próxima resistência, que está aí a 49.600, e de repente pode também se estender até o suporte mais importante, que é 50 mil pontos, que é esses dois fundos aqui, um de agosto e outro do ano passado, e outro de dezembro do ano passado, e mais o topo dessa bandeirinha que tivemos em janeiro. Mas, como eu disse, eu não acho que é isso que vai acontecer. Acho que os preços devem cair para testar 46 e depois testar o topo principal, o fundo principal a 44. Baixistas, portanto, curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. Vamos ver o que o índice Bovespa futuro tem a nos dizer. Tem a nos dizer o seguinte: nós estamos aqui com uma tendência de baixa mais bem definida no índice Bovespa futuro. Acho que essa reta nós vamos traçar ela a partir daqui, né? Esquecer o topo principal.
E aí a gente tem uma ótima reta de resistência, passando por 1, 2, 3, 4 pontos já, né? Vamos dar uma melhoradinha nessa reta aqui. Prontinho. Podemos pensar em puxar um canal, sim ou não, vamos ver de longe como é que fica. Tá mais ou menos. Não está falando muita coisa, prefiro não poluir meu gráfico. Então, essa situação do longo prazo, curto prazo, nós tivemos os preços rompendo essa reta aqui, né? Fez um pullback para a reta e rompeu esse processo, terminou esse processo, e agora está nos dando uma tendência de baixa. Eu acho que essa tendência pode muito bem estar sendo definida por isso aqui. Essa retinha aqui que está quase simétrica, ou quase 90 graus com essa outra aqui, né? A gente olhando de longe, a gente vê que há uma certa simetria, né, entre essas duas, um pouco menos que 90 graus. Então, talvez a gente possa fazer isso aqui para deixar ela mais simétrica à alta. Muito bem, de qualquer maneira, temos uma reta e o preço está respeitando essa reta. Deixou esse último topo aqui. Agora hoje, os preços recuperaram, fechando aí próximos da máxima do dia. Alguém vai dizer, poxa, tivemos um martelo. Não, não tivemos um martelo, porque a figura em si não quer dizer muita coisa. O que quer dizer? Isso aqui é um guarda-chuva japonês que às vezes, muitas vezes, está em reversões de mercado, mas o próprio nome diz, para se ter uma reversão é preciso que haja um movimento definido. Então isso aqui não dá para imaginar que é um martelo, porque um martelo reverte o movimento anterior. O movimento anterior não é esse aqui, o movimento anterior é esse aqui. Então se nós tivéssemos tido algo do tipo, o mercado vai lá em cima, depois cai aqui, e aí tira esse candle daqui, põe aqui, aí sim, é outra coisa. Aí teríamos uma indicação importante, porque teríamos um martelo. Gostaria de ter um corpo real um pouquinho menor até, mas tudo bem, isso aqui dá para imaginar que é um martelo, corpo real pequeno, longa sombra inferior, acontecendo num suporte. Não é o caso, né? Isso está acontecendo aí próximo dessa acumulação aqui, perde totalmente a eficácia. Então, nós temos aqui sim uma deriva que jogou os preços para baixo hoje, né? E agora tivemos um candle um pouco mais positivo, mas não quer dizer absolutamente nada. Então ficamos aí com a nossa tendência de baixa, né, nosso viés de baixa no longo prazo, médio prazo e curto prazo também em função dessa deriva que aconteceu. Nós entendemos que os preços podem até trabalhar um pouco mais essa região aí de 47.500, 48.500, mas devem caminhar para novo teste e provável rompimento do último fundo aí a 46.600, 700, para se encaminharem para o seu próximo suporte a 44. Se tivermos um bom fechamento acima de 49.500, que aqui está muito bem definido, né, temos uma resistência bastante bem definida aqui, até diria importante, aí sim os preços podem arrumar fôlego para buscarem suas próximas resistências aí a 50.500 e 51.500, 52, aí tem resistência para todo canto, né? Temos outra resistência aqui, ó, veja. Temos uma resistência aqui, 52.500. Fundo de abril do ano passado, esse outro fundo de setembro, fundo de outubro, fundo de novembro, coincidindo praticamente com esse topo aqui dessa pequena acumulação. Então aí, 52.500 teremos uma resistência importante. Aí se os preços vierem até aqui, provavelmente eles vão estar a caminho da resistência, dessa reta de resistência. Mas como disse, não acredito que vai acontecer. Acho que esse engolfo de ontem foi muito significativo. Acho que os preços podem até acumular um pouquinho aqui, mas baixa, curto, médio e longo prazo. Muito bem, agora vamos ver o que tem o S&P a nos dizer. Bem, o S&P à vista testou sua reta suporte
Estou dando uma voltada na reta, temos novas informações, né? Isso aqui é topo de 2000, isso aqui é topo de 2007, eles estão no mesmo nível no S&P não indexado, mas nós temos aqui temos essa reta aqui de menos prazo, vejam aqui que 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Essa reta está paralela aqui por cima, né? Bem, no Dow Jones, na verdade, os preços encontraram essa reta aqui. Muito bem, de qualquer maneira, também isso aqui é o fundo de novembro, né? Então havia suporte aqui, os preços encontraram suporte e tiveram um rally para cima aí, bacana, hein? Muito bem. Não provaram nada ainda. Podem muito bem ir até seu topo principal, seu último topo, e quem sabe nos premiar com um topo duplo. O nível a se observar é 1850. Se houver um bom rompimento, talvez os preços possam até estender mais essa alta. Eu não acredito que isso vai acontecer por conta da análise que eu faço no Dow Jones. A análise do Dow Jones me mostra, como eu já falei nas outras vezes aqui na quinta técnica, análise que o gráfico do Dow Jones que o Fausto Botelho vê, né? Que é o gráfico indexado, porque nós aqui no Brasil nós temos cultura de indexação. Os Estados Unidos não tem cultura, o americano não tem cultura de indexação. O americano olha esse gráfico do Dow Jones que é não indexado, que só sobe, que é o cara responsável pela falácia que corre no mercado, que habita o mercado de que no longo prazo não tem erro. Tem erro sim, porque no longo prazo, olha, nesse período aí de 100 anos do Dow Jones, nós tivemos inflação de 2.300%, quando você põe essa inflação nesse gráfico aqui, por exemplo, essa acumulação de 16 anos acaba virando uma queda, uma tendência de baixa de proporções comparáveis a 1929, muda completamente o contexto, e é esse o gráfico que eu entendo como sendo o gráfico que tem que ser analisado, e quando a gente analisa, a gente vê dois precedentes AA expansões econômicas iguais a que nós estamos vendo aqui, de 82 a 2000, né? Foi uma coisa espetacular, vai ser cantada em música e versos por muitos e muitos séculos. Foi 777% de oscilação, 777% de oscilação antes da Dow Jones. Nós tivemos dois precedentes, como eu disse. Aqui também, se a gente usa Fibonacci, bom, aqui não precisa nem usar Fibonacci, né, de 1920 até 1929, os preços tiveram essa alta, essa ação, que foi essa expansão econômica, e a baixa trouxe os preços, quer dizer, os preços vieram abaixo, melhor dizendo, a correção foi maior do que a ação, né? A reação foi maior do que a ação, os preços caíram abaixo do fundo principal e logicamente não entendemos que isso possa acontecer de novo, foi outra época, mas o outro precedente que nós temos nos Estados Unidos, nessa vez que os preços subiram de 1932 até 1966, e aí corrigiram mais do que 50%. Isso tudo para dizer que no subprime os preços corrigiram apenas 0,382, nós achamos que é muita alta para pouca correção e entendemos que os preços devem cair muito. Eu acho que nós acabamos de ter uma indicação importantíssima, semana passada eu disse que eu acho que nós estamos presenciando aqui a indicação do século. Sim, porque você, meu caro amigo analista, investidor, você está assistindo a formação da mãe de todas as resistências. Você pode olhar aqui para trás, 100 anos de história, não teve nada parecido com isso aqui. Isso aqui é uma coisa, é a frota estelar lá como é que chama aquela série lá, do Capitão Kirk. Pô, isso aqui é uma coisa espetacular para se ver.
Nós temos um topo que está no nível atual, aconteceu há 13 anos atrás, em 2000. Puxa vida. E o que aconteceu? Como eu disse na semana passada, existe essa faixa aqui, deixa eu tirar o Fibonacci daqui, que está com uma faixinha a mais, aí acho que o Fibonacci é esse aqui, né? O que aconteceu foi que os preços, quando se aproximaram desse nível, quando eles se aproximaram aqui dessa faixa, né, isso aqui é 2007, isso aqui é 2000, eles sentiram, mas aí veio a fala do Bernanke, eles se animaram e acabaram rompendo esse nível, romperam esse nível. Aqui é eu chamo de a mãe de todas as resistências, uma resistência de proporções bíblicas. Embaixo dessa resistência, ou nessa resistência, haviam milhões de ordens de venda, pelo simples fato de que as últimas duas vezes que havia chegado nesse nível, numa vez caiu 42%, na outra caiu 57%. Então essa era uma resistência muito importante, os preços sentiram, romperam. Acima de uma resistência importantíssima como essa, tem milhões de ordens de compra, que são as ordens de compra das posições short, das posições vendidas a descoberto, que estão por aqui, põe o seu estoque logo acima desse nível. Então isso é a zona limítrofe entre milhões de ordens de compra, milhões de ordens de venda, que estão na resistência, e milhões de ordens de compra, que seriam as ordens de estoque. Rompeu isso, o que tem que acontecer? O mercado tem que sair que nem um Sputnik e fazer o que o americano chama de um rally, um rally. Quando isso não acontece, e pelo contrário o mercado nega fogo, minha gente, é porque tem alguma coisa muito errada. Faz 20 anos que eu falo isso. Todos os cursos que eu dou eu falo isso. Quem já foi meu aluno deve lembrar de eu ter falado nos cursos que eu dou que a mais importante indicação técnica, a mais confiável, aqui, puxa vida, eu não vou pensar nenhuma vez na vida, quando eu vou tomar posição cegamente, porque ela é muito confiável, ela é muito poderosa, chama-se Bull Trap. O que é o Bull Trap? Rompe um nível importante de resistência e desrompe. E essa indicação será tão mais importante quanto mais importante for a resistência. Ora, se nós estamos falando da mãe de todas as resistências, vocês imaginam a importância que eu estou dando para essa indicação. Estou dando importância para essa indicação com o mercado subindo que nem um Sputnik, que é o que ele está fazendo agora. Acontece que o mercado subir que nem um Sputnik, 4,5% em 2, 3 dias, não me assusta absolutamente, porque eu sei exatamente o que acontece quando... Eu sei, minha gente, exatamente o que acontece na tendência de baixa. Tendência de baixa ocorre como se fosse uma escadinha. Né? Os preços caem, sobem, caem mais do que tinham caído anterior. Os preços caem, sobem, caem mais do que tinham caído. Aliás, como é que eu vou fazer para vocês? É daqui. Preços caem, sobem, caem mais do que tinham caído anteriormente, depois sobem, depois caem mais, assim por diante, né? Vão caindo. Ocorre que as altas na tendência de baixa, essas reações, têm como característica serem extremamente violentas, exatamente como está acontecendo no Dow Jones agora. Então, eu entendo que nós estamos tendo uma reação, mas que nós estamos aí praticamente com a indicação completada. Para mim já está como se tivesse um megafone aqui dizendo acabou o Dow Jones, vai para o Beleléu, e nós estamos em vias. Aliás, já até tive a oportunidade de falar isso aqui no Quinta Técnica para vocês, nós então estaríamos também em vias de termos aí quedas do tipo e piores do que essas que vimos agora no final do mês de janeiro. Mas, por enquanto, o mercado está subindo. Vamos ver o que aconteceu. De fato, exatamente. O Bull Trap, eu entendo, vejam bem, o Bull Trap está aqui. Eu acho que ele ocorreu, porque os preços romperam e desromperam. Agora, eu acho que romperam, desromperam, eles estão fazendo um pullback para a antiga resistência. De novo, onde está essa resistência? Isso aí, impulsionados pela resvalada que eles deram nessa reta. Essa reta é importante, vejam só. 9, 1, 2, 3,
4 anos de reta de suporte, 1, 2, 3, 4, 5 pontos tem essa reta, é o máximo, né? Quase eles estão praticamente, estão milimetricamente colocados em cima dessa reta, essa reta passa quase milimetricamente por esses fundos todos aqui, é muito legal isso, apreciem isso, minha gente, apreciem isso, porque não é toda hora que você, na sua vida inteira, vai conseguir ver uma reta de 1, 2, 3, 4, 5. É o que basta, tem 4 anos, né? Então eu acho que isso está na iminência, na véspera de ser rompida, acho que isso é um pullback e quero ver os preços sofrerem uma reversão. Ontem, e logicamente hoje no começo do pregão, ontem com essa candle de indefinição e hoje com os preços quando eles estavam aqui embaixo, eu estava achando que nós estamos vendo isso acontecer, não estamos vendo isso acontecer, mas ainda temos 1h10 de pregão, né? Então vamos ver quem está no final da quinta técnica, eu vejo para ver aonde nós estamos. Eu tenho um pequeno viés altista em função do fechamento de hoje, no curto prazo no Dow Jones e no S&P, mas continuamos absolutamente extremamente baixistas no médio e longo prazo. E logicamente, se hoje o mercado recuar, nós vamos estar imaginando se formar uma reversão aqui, né? Porque em qualquer nível dentro dessa faixa e até 16.250 no Dow Jones, de onde nós estamos agora até 16.250, 16.300 talvez, qualquer reversão que aconteça aqui, eu vou estar entendendo como sendo a confirmação desse processo de bull trap, e vai ser muito importante. Muito bem. Independente disso, muitas ações aqui no Brasil estão com indicações de baixa, e apesar da Bolsa estar dando uma pequena recuperada aí, a tendência continua de baixa, né? Se o mercado americano virar, nossa, aí eu acho que o Brasil vai sofrer muito. Vejam que interessante, eu não tenho a cotação do Nasdaq de hoje, mas vejam o que aconteceu com o Nasdaq. É bem dentro daquela linha que eu estava falando, de os preços terem as suas reações da tendência de baixa de maneira extremamente violenta, né? E no caso específico do Nasdaq, a gente tem essa pequena reta aqui, 1, 2, 3, 4 pontos, que foi rompida, né? Se a gente traçar Fibonacci nesse último processo aqui, a gente vê que o mercado ainda precisa cair mais um bom pedaço para chegar no primeiro nível Fibonacci, e os preços ontem chegaram à antiga reta suporte e encontraram resistência, deixaram um candle de indefinição, né? Nós não temos uma cotação do Nasdaq, até acho que daqui a pouco eu vou ter de volta, mas enfim. Eu não sei, isso aqui é ontem, não sei hoje como é que está, deve ter caído um pouco, não sei se está acima ou abaixo do fechamento de ontem, mas eu estou acompanhando aqui de camarote, porque eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer com isso. Muito bem, então é isso, vamos analisar Petrobras e Vale, e vamos, puxa, estou vendo um gráfico aqui, me saltou aos olhos aqui, esse gráfico de direcional. DIRR3, DIRR3 é o código direcional, nos deu uma linda bandeira de baixa hoje. Isso nos projeta um objetivo a 8,60. Esse objetivo a gente extraiu disso aqui, ó. Nós pegamos essa baixa toda e projetamos ela a partir daqui, entendendo que essa perna deve ser no mínimo igual em amplitude a essa outra perna, né? E aqui nós temos esse grande triângulo descendente intermediando essas duas pernas, né? Isso aqui é uma onda corretiva, onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva. Então essa onda impulsiva, quanto mais o mercado vai caindo, mais vai trazendo medo, apreensão, às vezes pânico, e maior a possibilidade dos movimentos impulsivos serem no mínimo iguais aos movimentos anteriores, né? A chance maior, aliás, na minha opinião, é que esse movimento seja até maior do que esse aqui. Talvez esse movimento possa até trazer os preços aqui para o fundo principal a 8, né? Então,
isso apenas me saltou aos olhos, né? Hoje nós assumimos uma posição de venda em Petrobras, porque, como se sabe, eu tenho um viés muito baixista em Petrobras, então, apesar de a gente não ter tido uma indicação muito negativa hoje, eu acho que eu entendi isso que aconteceu com Petrobras como sendo uma reversão desse processo de alta, e a reversão desse processo de alta, veja, acontece exatamente nesse nível aqui, que é o fundo de julho do ano passado, que já havia sido testado. O mercado segurou um pouco, trabalhou um pouco esse nível, rompeu esse nível, voltou. Quando chega nesse nível, nós temos esse gap de baixa, né? Vou aqui mostrar o intraday, para a gente ver sob outro ângulo o que aconteceu. Essa é a alta, e essa, em termos de intraday, a gente teve nitidamente uma ruptura desse processo de alta que estava acontecendo, né? Então, nós entendemos essa alta de hoje como sendo uma oportunidade para vender melhor. No método com stop que a gente opera, eu vou até mostrar um aqui para vocês. Vocês querem ver? Planejamento. Eu estou fazendo um planejamento, colocando stop acima do topo de ontem e o objetivo aqui a 12, que 12 nada mais é do que esse movimento de baixa projetado para baixo, esse último movimento de baixa, que é essa amplitude aqui que a gente projeta para baixo, a partir desse topo, vem dar aqui a R$12, que é para onde nós entendemos que está indo a Petrobras, né? Então a gente marca o stop aqui, o objetivo aqui, e abre-se no nosso terminal a janela de planejamento, na qual ela nos recomenda uma quantidade de ações. E aqui no caso nós estamos fazendo para um capital fictício de R$3.100.000. Aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceria com o tamanho da nossa posição se, deixa eu voltar isso aqui para o intraday, se ao invés de termos feito aqui, nesse nível, nós tivéssemos feito perto do fechamento aqui, que seria 14,48, por exemplo. Agora o mercado está com 14,65, né? Então, ele está recomendando vender 6.400 ações. Mas eu posso modificar aqui a oferta de compra para, ao invés de 14,65, modificaria a oferta de compra para 14,48. Em vez de 6.100, a gente compraria apenas 4.700. Isso é a ferramenta de controle de risco do terminal Inforque. Quanto mais próximo do stop, ou quanto mais próximo do preço atual está o stop, maior a posição que você pode colocar no mercado, mantendo o mesmo risco. No nosso caso, a gente arrisca nas operações que a gente faz no fundo com stop. Aqueles que nos acompanham há tempo sabem que nós temos um fundo para o qual nós damos consultoria, nós recomendamos ao gestor, que é a Argos, nós recomendamos a eles o que comprar, o que comprar, o que vender, quando comprar, quanto comprar ou vender, aonde colocar o stop e quando liquidar as posições e quando mudar o stop. Nós fazemos todas essas recomendações e eles acatam a grande maioria das nossas recomendações, né? Então a gente se sente coparticipante aí na gestão desse fundo. Logicamente a responsabilidade é do gestor, nós somos os consultores, mas nós fazemos esse trabalho de análise técnica. O nosso fundo com stop não está na XP, não está na prateleira da XP, porque para estar na prateleira da XP nós precisamos de R$20 milhões. A XP só aceita fundos com R$20 milhões, portanto não procure o nosso fundo. Se você quiser alguma informação dele, ligue para nós aqui, 3957-5890, e vamos ter muito prazer de conversar a respeito do fundo.
trocar uma ideia. Se você quiser nos visitar, tomar um chazinho com a gente, também vamos ter o maior prazer. Nós estamos aqui em São Paulo, na região da Berrini. Tá? Mas, como eu estava dizendo, as operações que nós fazemos no fundo Constop, a gente faz de maneira que a gente arrisque 0,1% do capital do fundo. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com posições em aberto, nós saímos, vamos para 8 posições em aberto. Estávamos ontem com 4 posições em aberto. 1, 2, 3, 4. Hoje nós liquidamos uma posição de compra e pusemos 4 posições. Então nós damos 1, 2, 3, 4, 5 posições, liquidamos uma, ficamos com 4 e fizemos mais 4 novas. Então hoje estamos com 8 posições em aberto. As posições que nós iniciamos nos dão um risco de 0,1. Porém, outras posições, vou mostrar aqui uma posição que nós estamos, por exemplo, não, essa aqui, Souza aqui, não, quero mostrar outra, que é, não, nós começamos hoje, dólar, coquetel, Randon, esse aqui, vejam que interessante, assim que nós controlamos as nossas posições. Essa posição foi vendida no dia 9, no dia 24 de janeiro, a 9,90. O nosso stop original estava 10,53, depois nós baixamos para 10,32, depois para 10,08, depois para 9,92, depois para 9,41 e agora nós estamos no stop número 6, a 9,22. Nosso stop está acima dessa acumulação aqui. Aliás, hoje, como a nossa regra é o stop tem que ficar acima do segundo evento técnico no gráfico intraday de 15 minutos, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, como nós tivemos condições de traçar essa reta, que tem já 1, 2, 3, 4 pontos, no gráfico intraday, é uma reta que nós entendemos ser confiável, então o nosso stop passou a ser acima da reta, como o primeiro evento técnico, e acima da próxima resistência, que nós entendemos é esse topo aqui do dia 12, 9. Então, nosso stop hoje está aí por volta de 9,02, 0,3, 0,4, qualquer coisa assim. Não sei exatamente, não me lembro. E, então, assim que a gente administra aí nossas posições, né? Mas, muito bem, então, agora nós podemos responder as perguntas. Não, primeiro nós vamos falar de Petrobras, que eu já tinha mostrado para vocês, que nós tomamos uma posição em aberto hoje, né? E já analisei. E então entendemos que essa ruptura é importante, nós somos muito baixistas em Petrobras, por razões que eu já explorei muitas vezes aqui na Quinta Técnica, mas tem a ver com o preço do petróleo, que nós entendemos que deve cair muito o preço do petróleo, e em função da queda do preço do petróleo, nós entendemos que eventualmente o pré-sal pode sofrer aí um baque. Parâmetros 1900. Opa! O que eu fiz aqui? Número baixo, 50 milhões. Petróleo longo não vai dar, não. Petróleo New York. O petróleo New York habitou essa faixa durante 20 anos, rompeu essa faixa em 2004 por conta da farra do dinheiro de graça do subprime, foi até 145 dólares, deu no que deu no subprime, voltou, bateu na parte de cima daqui, subiu e agora está se acumulando numa formação que nós entendemos com característica de formação de topo. Achamos que isso aqui vai resultar com o rompimento dessa reta aqui, os preços pondo essa amplitude para baixo. Isso aí traria os preços para 44 dólares. E 44 dólares simplesmente não tem mais pressão. Se acontecer nos Estados Unidos o que eu estou imaginando, isso aqui vai ser verdadeiro. E aí, tchau pressão. Se tchau pressão, eu acho que a Petrobras vai ficar em maus lençóis. Bem, no curto prazo, veja o que está acontecendo com o petróleo. Ele testou essa reta, deu um bear trap aqui, deu uma enganadinha aqui, rompeu, desrompeu, voltou, mas foi até o seu última resistência e nós tivemos um shooting star ontem, né? Hoje segurou um pouco, mas eu acho que isso aqui é uma reversão. Eu acho que tivemos uma pequena deriva aqui também, né? Então, eu acho que isso aqui é uma reversão que deve mandar os preços de volta aqui para baixo, e isso aqui eu acho que é um candidato a ser
um retângulo no contexto de uma formação de cabeceômetro. Então nós estamos vendo aqui, acho eu, né, um retângulo se formar, e isso aqui vai ser o catalisador do rompimento dessa enorme formação de topo, que eu acho que vai estar ilustrando tudo quanto é livro de análise técnica. Porque isso aqui é diário, né? Se eu puser isso aqui semanal, já fica mais cara de formação de cabeceômetro. Se eu puser mensal, então, vejam que bonitinha. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, e aqui a formação na onda B, formação de cabeceômetro. Ombro direito, cabeça, quer dizer, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Pá, isso aqui eu acho que rompe para cá, e nós vamos lá atingir o objetivo. Por essa razão que a gente está bastante baixista em Petrobras, né? Vale do Rio Doce, vamos lá ver. Nós chegamos a analisar a possibilidade de operação, mas o fechamento na máxima do dia nos segurou. Vamos ver o que está acontecendo. No longo prazo eu sei bem o que está acontecendo. Rompeu-se essa reta aqui, o rompimento dessa reta me dá direito de traçar Fibonacci, me traz primeiro número Fibonacci para R$8, eu acho que no longo prazo nós vamos ver se isso acontecer. Embora muita gente ache que isso é impossível, eu não acho. Os meus anos e décadas de experiência no mercado já me fizeram ver muita ação, que era muito poderosa, de repente chegar em níveis nunca imaginamos, né? Agora, vale, então, nós estamos trabalhando com baixa, nós entendemos que isso aqui é uma formação de topo, que foi rompida, depois foi desrompida, mas daí o mercado desrompeu e fez uma formação de cabeceômetro aqui. E isso projeta para baixo, já até esse objetivo aqui praticamente já foi cumprido, tá? Mas essa linha aqui está aqui não é por acaso, ela é um nível importante de resistência, tá? Em sendo assim, vamos ver qual é o nível de resistência. É um baita nível de resistência. Fundo em 2009, fundo em 2010, outro fundo em 2010, fundo em 2011, fundo... Bem, aqui extrapolou um pouquinho, mas depois o mercado confirma que com esse fundo aqui, nesse nível, topo, e agora acabou de confirmar porque chegou lá 31,20 e tibum para baixo. Então, o que está acontecendo aqui? Não dá para saber ainda. Eu desconfio que nós estamos vendo aqui uma deriva. Tá? E se isso é verdade, vai acontecer isso aqui com o Vale logo mais, e nós vamos eventualmente estar interpretando isso aqui como um processo ABC, numa tendência de baixa, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C e puff, outra onda impulsiva para baixo. Isso é o meu palpite. Agora não está, tecnicamente falando, não está absolutamente conclusivo, nós vamos ter que esperar. Se nós tivermos um fechamento aí acima de 31,20, então o Vale vai dar mais trabalho, realmente a possibilidade de desvalorização do real vai estar sendo mais considerada e vai estar fazendo muito bem trabalho, então o Vale vai subir por ser exportador, que é a razão que eu acho que está por trás dessa alta aqui. Agora, se por outro lado essa pequena retinha de suporte aqui for rompida e os preços tiverem um fechamento aí abaixo de 30, aí pronto, isso aqui foi apenas um pullback, né? E nós vamos partir para novas baixas, inicialmente com o teste do fundo a 28, e aí os preços caindo para próximos suportes. Vamos ver onde estão os próximos suportes do Vale. Fácil, né? Aqui nós vamos ter suporte, um pouco de suporte a 27, o suporte principal a 25. 27 tem coisa mais para lá, 27, não, acho que 27 não, acho que... Não, vamos ter 28, que é o próximo fundo, depois acho que vamos direto para os 25. Vou falar que eu acho que os preços estão... Muito bem, Júnior, primeira pergunta. Pergunta do Noix, Energias Brasil, NBR3. Energias Brasil, Noix, eu não sei porque isso não é estranho, essa pergunta, Juninho. Tá? Eu estou brincando com o Noix, porque ele sempre pergunta sobre Energias Brasil, eu já até brinquei com ele, que eu estou desconfiado que ele está com uma posição... que eu espero que seja de venda em Energias Brasil. Mas vamos lá. Olha, isso aqui é uma formação de topo. Isso aqui tem toda a cara de ser uma acumulação de continuação. Não sei se nós vamos chamar de bandeira de baixa ou se nós vamos chamar de retângulo de baixa.
Vamos analisando aí, vamos vendo. Mas isso está acontecendo embaixo desse nível de suporte. É importante, muito importante esse nível de suporte, né? Foi definido pelo mercado até um pouquinho mais acima aqui. Por quê? Porque esses últimos dois fundos, esse aqui de 2011 e esse outro aqui de 2013, do ano passado, foram nesse nível aqui. Depois tem outro fundo aqui, fevereiro de 2011. Então esse fundo, os últimos eventos foram definidos aqui a 10. Nossa, e ainda é 10, redondinho. Então pronto, rompeu os 10 e está se acumulando numa formação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Nós até estudamos uma venda para isso hoje, está aqui o planejamento, o stop seria 9,97 e o objetivo é 8. É para lá que nós achamos que Energias Brasil está se dirigindo. Agora, eu quero fazer uma pergunta aí a vocês. Júnior ou Rodrigo, cortem por favor o microfone. Júnior e Rodrigo, cortem o microfone, por favor. Juninho? Tá, Juninho, estava muito barulho aqui, eu pedi para suspender o microfone. Eu estou te ouvindo bem no Skype. Banrisul, né? Eu já vou chegar em Banrisul. Agora eu quero fazer uma pergunta para os meus colegas, amigos, investidores, colegas analistas técnicos. Se isso aqui, vocês devem ter notado que eu saí do diário, né? Estou vendo essa acumulação aqui no diário, e cliquei aqui no terminal enfoque, o botãozinho 15 minutos e fui para o intraday de 15 minutos. Então essa aqui é a acumulação e esse aqui é o 10, é o suporte que foi rompido, agora virou resistência. Então eu quero perguntar a vocês, se isso aqui é uma formação de continuação, onde é que o analista técnico júnior vai assumir uma posição de venda? Eu vou dizer para vocês, o júnior assume uma posição de venda aqui, nessa hora aqui, e aí ele tem que, eventualmente, fosse aqui o caso agora, ele ia vender aqui, por aqui, e ia botar o stop aqui, certo? Agora, onde é que o analista técnico sênior vai vender isso aqui? Ora, se ele está identificando esse processo como uma formação de continuação, um retângulo que vai dar continuidade à baixa, ele vai procurar vender próximo da resistência do retângulo. E por isso mesmo que eu acho que o mercado pode dar uma indicação boa de venda. Quando esse cara chegar por aqui, vai que ele continua aí nesse processo aí, vai subindo e tal. Se ele chega aqui amanhã, por exemplo, sai desembestado, chega aqui amanhã e nos dá um engolfo aqui, pá, essa é a hora de vender. Vende aqui, põe o stop em cima do engolfo e você vai vender 3 vezes mais, 5 vezes mais ações do que se você vendesse aqui, com o mesmo risco, tá? Então, isso é algo que a gente muitas vezes tem discussões homéricas aqui na Constop, e eu sempre defendo que a gente tem que pensar em ser agressivo, mas não é agressivo irresponsavelmente, a gente tem que ser agressivo quando a gente tem uma análise muito bem delineada no gráfico diário. E esse gráfico aqui no Excel se presta muito bem, né? Você tem essa monstra dessa acumulação aqui, você tem esse suporte nota 12 aqui, a R$10, número redondo. Você tem uma situação clara que esse nível foi rompido, você tem o mercado se acumulando embaixo desse nível. Minha gente, tem um filme que o Jack Nicholson trabalha, e ele fala a frase durante o filme, eu gosto muito, e que é o seguinte, this is as good as it gets. That's as good as it gets. Análise técnica, as good as it gets. Isso é análise técnica tão boa quanto pode ser, essa análise técnica. Muito bem. Agora chegou na hora de operar. Como é que nós vamos operar? Vamos esperar romper lá embaixo para fazer uma posiçãozinha desse tamanho? Ou vamos ser agressivos de posse dessa nossa análise no diário? E vamos usar o intraday para tascar uma posição ali, quanto maior, melhor. No caso nosso aqui do Constop, a gente
vai estar sempre usando a ferramenta de controle de risco do Terminal Enfoque, que vai nos fazer um cálculo, onde ela usa um poderoso algoritmo chamado regra de 3. Eu brinco, todo mundo racha o bico no curso, porque quando eu falo de algoritmo todo mundo levanta os cabelos, aí eu digo que o algoritmo chama regra de 3, todo mundo dá risada. Enfim, nós sempre vamos estar usando nossa ferramenta de cálculo de tamanho da posição para que o nosso risco seja sempre aquele que, se for estopado, vai perder 0,1%. Agora, se a gente faz isso próximo da resistência, ótimo, a posição vai ser 3, 4, 5, 6 vezes maior. Significando que, se o mesmo objetivo lá embaixo for atingido, nós vamos ganhar 3, 4, 5 ou 6 vezes mais do que nós ganharíamos se esperássemos para vender quando rompesse o suporte lá. Tá? Agora, não vale fazer uma posição dessa, você tem que fazer várias posições dessas. Porque se você faz com uma posição com relação lucro-prejuízo de 6 a 1, por exemplo, digamos 6 a 1, certo? Então você tem que fazer 6 posições no mínimo. Porque fazendo 6 posições, em que se ganhar, você ganha 6, se perder, você perde 1, veja só, você pode fazer 5 posições erradas. Você vai perder 0,1, 0,1, você vai perder 0,5. Acerta uma, atinge o objetivo em uma, você ganha 0,6. Tá certo? Então, você empatou. Ou não, você saiu ganhando. Se você fizesse... Você fez 6 posições. De 6 a 1. Fator lucro-prejuízo 6 para 1. Você vai perder em 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? E em uma posição você vai acertar o objetivo. Você vai ganhar 0,6. Porque você arriscou 1, você está ganhando 0,6. Se você arriscou 1. Tá certo? Então, se você erra 5 e acerta 6, você está no lucro. Imagina se você acerta 4. Se acerta 4, você não está no lucro. Você vai fazer 0,6 mais 0,6 dá 1,2. Tira 0,5 de 1,2 dá 0,7. É quase o CDI do mês. Entendeu? Então, quando você faz posições mais arriscadas, por que mais arriscada? Não é mais arriscada, mas ela é apenas com maior possibilidade de que o stop seja atingido. Você fazendo posições mais arrojadas assim, você tem que fazer várias posições para que você ajude a estatística a funcionar a seu favor, tá certo? Então isso aí. Isso é o tema do momento para nós aqui na Constop, é uma coisa que a gente tem conversado, discutido muito, e nós estamos partindo para essa, nós estamos partindo para fazer com que a nossa expertise de análise técnica seja usada ao máximo. Nós temos conversado muito sobre essa ideia de que nós temos que atingir a excelência na análise técnica, porque eu posso garantir para vocês que não é mole ganhar do CDI. É mole ganhar do CDI quando você bota a corda no pescoço e vai lá e toma posições irresponsáveis, com muito risco. Você arriscar de perder 10%, aí você pode arrebentar a boca do balão. Mas como nós fazemos, arriscando no máximo 2% ao mês, quer dizer, com controle de risco, não é mole. As pessoas que atingem, eu tiro meu chapéu, são aí, tem muitos companheiros aí, gestores que conseguem ter resultados aí ao longo de vários tempos. Se você olha o gráfico deles no fundo e você vê que a oscilação é pequena, quer dizer, pouca volatilidade, os caras consistentemente chegam no CD. Então, não é mole, precisa muita técnica e arrojo, né? Então, essa é uma técnica para... Então, a resposta para o Norte foi um pouco demorada, né? Vamos lá. Júnior, desculpe, qual que era mesmo? Banrisul está aqui na mão, vamos lá, próxima pergunta, Banrisul. Veja o que aconteceu em Banrisul. IPO aí em 2007, pegou carona aí a partir do fundo subprime, subiu bastante até 2011, aliás até 2012, fez o que eu entendo ser uma tremenda formação de topo. Vamos botar no mensal aqui para você, não dá para ver, mas eu acho que isso aqui vai ser chamado no livro de formação de ombro, cabeça, ombro. E acabou de ser rompido. Acabou de ser rompido, a gente projeta a projeção cabeça e ombros para baixo, vem dar a R$7, é para onde a gente acha que está indo
Banrisul. Voltamos para o gráfico diário. Então essa projeção aqui para baixo. R$7 no curto prazo. Nós estamos aí com tendência de... Nossa, que indicação. Juninho, vamos ficar de olho em Banrisul amanhã, hein? Agradece aí quem fez a pergunta, porque... Bom, de olho nós estaremos, que Banrisul quem acompanha sou eu, né? Acontece que hoje... Poxa, será que... Como é que não caiu no meu radar esse cara aqui? Eu não sei. Uau! Sorry! Foi mal, hein, turma? Voltando agora com o gráfico. Não, gráfico não, com o gráfico. Obrigado pela dica, Juninho. Bem, então vamos lá, tudo de volta. Banrisul, Paraná. Aqui, Banrisul. IPO aqui, tendência de alta. Isso aqui eu acho que é uma grande formação de cabeça e ombros. Para a gente ver o cabeça e ombros que está aqui nesse processo enorme, eu vou botar no gráfico mensal e está aqui, ó, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, projeção da cabeça até a reta do pescoço, que aqui está fácil, porque é horizontal. Para baixo, a partir da reta do pescoço, vem dar a R$7, é para lá que nós achamos que está indo. Volto para o gráfico diário e mostro que nós estamos com uma tendência de baixa, depois do rompimento, o mercado está respeitando essa tendência de baixa, e hoje, poxa, uma baita de uma reversão aí, e completando isso que eu acho que vai ser chamado de bandeira de baixa. Bandeira de baixa, e nós temos que ficar de olho nisso amanhã, acompanhar no intraday, quem sabe tentar agir no intraday, porque isso está bonito demais. Ele no fechamento não estava muito próximo, acho que no fechamento, é isso? Sim, no fechamento ele deu uma boa caidinha, né? E daí ficou bem mais bonito. Fechou na mínima do dia. E é isso. Então, baixa, viés baixa, curto, médio e longo prazo para Banrisul. Próximo, Julinho. Vai para Banco do Brasil. BBAS3. Banco do Brasil, queria tanto vender Banco do Brasil, não vendi Banco do Brasil e não vendi hoje também. Mas quase, acredita em mim, quase que eu vendi Banco do Brasil ontem. Por quê? Não vendi? Porque faltava. Bem, está aqui Banco do Brasil, acho que cai muito, acho que a gente tem direito de traçar esse Fibonacci aqui. No subprime ele veio aquém do Fibonacci, do primeiro número Fibonacci. Acho que tem muita queda para o Banco do Brasil, né? Porque isso aqui foi o subprime, né? E ele caiu, não caiu nem primeiro número. Agora aqui, então, o primeiro número Fibonacci está R$7. Eu, infelizmente, acho que vai para lá. Estamos numa tendência de baixa. Acho que ele fez o topo principal dele aqui, que foi nada mais do que... Amor. Epa. Agora sim. Não foi nada mais do que um pullback para essa reta suporte de longo prazo aqui, né? Não chegou lá, mas quase. Então, perdão. Então, é isso. Acho que nós temos uma reta para traçar aqui. Eu ia dizer para vocês porque eu não vendi ontem, né? Vou mostrar. Não vendi porque não tivemos uma reversão ontem, né? Mas eu estou muito baixista no Banco do Brasil, já faz tempo, nós já tivemos posições de venda, pegamos essa queda aqui. Agora aqui no curto prazo, por que não vendi ontem? Está escrito aqui, ó, reversão em nível de resistência, né? Só que a reversão não foi muito clara. Veja, o nível de resistência eu estava identificando esse nível como sendo um nível de resistência, mas os preços não me deram uma nuvem negra, e ontem meio que confirmaram, mas não estava ainda. Hoje talvez se os preços, bom, enfim, perdi, mas acho que isso aqui é muito significativo, abriu um buracão. Eu estou torcendo para que a gente tenha aí uma linda bandeirinha, 1, 2, 3, 4, olha, tudo que eu quero, uma coisinha assim. Aí o mercado faz de repente o mercado sai aqui, ó, e aí nós vamos ficar de olho para uma reversão por aqui
no intraday de 15 minutos, ou não, né? Ou a gente espera o fechamento, o mercado faz isso, fecha aqui, a gente vende aqui, o rompimento da bandeira e põe stop aqui em cima da resistência da bandeira. E o objetivo seria, qual é o objetivo de Banco do Brasil? Está aqui traçado, é essa perna para baixo a partir daqui, é inicialmente 18, mas acho que os preços estão aí no processo de caminharem para o último fundo aqui, que é o fundo de julho do ano passado, a 16. Então aqui eu acho que os preços vão. Se os preços subirem, eles vão precisar romper o topo de anteontem, aí eles vão precisar romper os 22,40 para estarem dizendo alguma coisa aos meus ouvidos. Antes disso, eles podem subir o que for, eu vou estar imaginando que eles estão fechando o gap. Essa é outra possibilidade, né? Se por acaso o mercado desinvestar para cima amanhã, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer aqui no fechamento do gap. Se tivermos um belo candle de reversão aqui, outra oportunidade de venda aqui com stop logo acima desse nível aqui, né? É isso aí, Júnior. Próxima pergunta. Quantos temos, Juninho? Quantas perguntas temos? Visa 3 do Dani. Tá, quantas perguntas temos ainda, Júnior? Temos 2, 4, 6, mais 8. Ok, então, jogo rápido, estamos em cima da hora. Diário Brookfield. Então, né, gente, ó, isso aqui para mim tá claro. Isso aqui, coisa feia que tá isso. Isso aqui tá claro o que aconteceu. Isso aqui tá vindo para cá. Esse é o fundo do subprime. O mercado testou esse fundo. Subiu, caiu, rompeu, pullback e está indo para baixo. Para onde? Aqui está traçado o objetivo aqui no nosso gráfico 0,70. É para onde a gente acha que o mercado está indo. Isso aqui eu acho que foi apenas uma reação da tendência de baixa que deve continuar com os preços caindo para 0,7. Júnior. Próxima, Júnior. Desculpa, Fausto, falhou. Próxima pergunta. A próxima pergunta é CETIP da Tiazinha. Esse é tipo 3, né? Sim, uau! Bem, IPO 2009. Formação de topo. Fiz isso aqui no... Não dá para ver, né? Voltei para o diário. Estava no mensal. Acho que nós vimos aqui uma amostra de uma formação de topo, cabeça e ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, simetria. O ombro direito é dado por um retângulo. Nós chegamos próximos do retângulo, tivemos uma reversão. Acho que é uma oportunidade de venda próximo da resistência aqui. Podemos usar o intraday para ver algum nível interessante. O nível interessante é o seguinte, ó. Esse cara aqui ser rompido. Isso aqui ser rompido. Vende aqui, stop onde for o topo aqui. Ou se o mercado nos der chance aí de ficar derivando para cima, a gente traça, isso é intraday, né? Então a gente traça uma reta aqui, rompeu essa reta, aí você tem uma oportunidade melhor, vende aqui com stop onde for o topo aqui, tá? Então, baixistas, eu acho que, eu fiz aqui, já, eu acho que nós estamos vendo uma reversão próximo de um nível de resistência. Essa reversão não é nenhuma figura de candlestick muito clássica, mas até dá para a gente imaginar que isso aqui é uma prima da estrela da tarde. Tá? Acho que essa reversão precisa ser confirmada. Tá? Então a confirmação dessa reversão seria o rompimento do fundo de hoje. Eu confirmaria isso aqui como uma reversão, e os preços caminham inicialmente para o teste dos 22,40, que é esse último fundo, e depois para próximo suporte é 21,80 e 21. Mas acho que no final isso aqui se mostra, vai provar ser uma formação de cabeça e ombros, e o resultado é isso aqui. O resultado, quer dizer, não, seria isso aqui, né?
vai ser. Projeção para 13, para lá que eu acho que os preços estão indo. Se nós tivermos o rompimento desse processo aqui, aí sim abre-se espaço para os preços caminharem aí mais acima, né? Júnior. Agora na Gold do L3. Tendência de alta rompida. Fibonacci está 900, é para lá que eu acho que os preços estão indo, no curto prazo, quer dizer, no médio prazo. Nós estamos com uma acumulação que eu acho que vai nos mostrar ser, talvez, um triângulo descendente, ou talvez um retângulo por aqui, mas eu acho que isso dá continuidade ao movimento de baixo. No curto prazo, vamos ver o que nós temos aqui. Curto prazo, mercado em alta. Mas está chegando aí próximo de níveis importantes de resistência, né? Primeiro aqui é 1315. 1315 e 1330, temos aí resistência, depois 1360. Isso aqui pode evoluir para não ser necessariamente um triângulo descendente. Júnior, barulho aí. Nossa, meu Skype está com delay, mas o próximo é dólar comercial do Javier. Ok, então é isso. Baixistas, se bem que um certo viés de alta no curto prazo no ouro. Baixistas médio e longo prazo. Dólar comercial do Javier, vamos lá. Esse é a figura. O dólar comercial, a gente traz isso desde 1994. Isso é medo do Lula. Isso aqui é subprime. Isso é onde nós estamos agora. Estamos com um processo de tendência de alta, bem definido por essa reta, que está intacta. E os preços estão chegando aí próximos de uma resistência muito importante, né? Resistência desse topo aqui, que foi definida, sentida a partir dos 2,44. Então as coisas estão testando. Eu estava entendendo esse processo como sendo uma formação de continuação, estava entendendo aqui isso como sendo uma... eu fiz uma formação de... bem, sendo uma formação de triângulo ascendente. Mas está um pouco confuso aqui, né? Então, eu estava vendo isso aqui como uma formação de continuação, os preços romperam, voltaram, encontraram suporte aqui, eu estava entendendo isso aqui como sendo um pullback e que nós íamos ter um pivô de alta. Mas parece que bagunçou um pouco o coreto, talvez a gente possa estar vendo uma deriva aqui. Bem razoável, né? Então, se nós estamos vendo a deriva, nós não sei muito como interpretar isso aqui, estou meio na dúvida. Nós até estamos com uma posição de compra no dólar. Hoje pensamos em liquidar, mas resolvemos pagar para ver. Está aqui a nossa posição de dólar, vou mostrar para vocês. Aquele era o dólar à vista, estou mostrando aqui o dólar comercial, né? Uau, fechou bem feio hoje, né? Mas acima da reta ainda, por isso nós não liquidamos. Então pagamos para ver e vamos esperar. Provavelmente amanhã a gente, se não esboçar a reação, a gente vai tentar liquidar antes até de chegar no stop, né? Em função de ter rompido a reta.
Vou esperar para ver. Júnior, próximo. Próxima pergunta do Billy Civic 4. CNI, então. Isso aqui eu acho que vai ser chamado de informação de cabeça e ombros. Nós tínhamos um suporte definido aqui, os preços romperam nesse nível e ontem deram aquela alta espetacular, mas não provou nada, porque não rompeu resistência, chegou nessa reta de resistência. Importante essa reta vai mais para trás. Né? Importante essa reta de resistência aqui, isso aqui, praticamente dá para dizer que vem lá de cima. Né? E foi lá que os preços seguraram. Então, eu acho que isso aqui é a reversão desse processo de reação, fechou o gap aqui, rompeu e agora nós estamos vendo os preços se acumularem aí numa formação que eu entendo vai dar continuidade ao movimento de baixo. Isso aqui está meio confuso, não está assim, aí, vamos dizer, ortodoxo como aparece nos livros de análise técnica. A gente tem que ter um pouco mais de experiência para ver o que está acontecendo aqui. Eu vejo isso aqui com formação de topo rompida e os preços acumulando abaixo da formação de topo. Se tivermos um bom fechamento acima de 14, eu estou errado, isso vai subir, próximas resistências provavelmente atingem rapidamente 14,70. Mas acho que não, até porque esses dois candles formam uma formação de Harami, mulher grávida. Então, se tivermos a confirmação disso aqui com candle negativo, amanhã o objetivo de baixa é 11,50, para lá que eu acho que CEMIG 4 está indo. Júnior. YouTube 4 por 2 dias. Vamos lá, não sei se esse cara aqui... Juninho, meus gastos estão vindo todos com 26 de 10 de 2009. 01 07 1994, não é isso? Olha lá. Exato. Ferramentas, opções, gráficos. 07 de 94. Isso aqui que estava ali. Bom, muito bem. Então, eu estou muito baixista em Itaú, por causa desse rompimento dessa reta aqui, rompimento dessa reta, seu traço de Fibonacci é um Deus me acuda, mas eu vou fazer traçar Fibonacci a partir de 2002 aqui, para mostrar para vocês que os preços corrigiram apenas primeiro número Fibonacci. Eu acho que os preços caem para pelo menos 50% de correção, isso está a R$10. Sim, eu acho que é para lá que o Itaú está indo. Rompeu essa reta aqui, puxa, mas é banco, pois é banco, mais banco, subiu 10.727%, eu não tenho culpa que subiu tanto, né? Então, depois que sobe tudo, depois que rompe uma reta dessa, a tendência é entrar num processo de baixa. Vai entrar? Sim, vai entrar se acontecer o que eu acho que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que se começar a cair nos Estados Unidos, vai sumir o crédito, e se a hora que sumir o crédito, os bancos vêm de bico. Foi o que aconteceu no subprime, né? Os bancos vieram de bico. No subprime, Itaú, no topo ao fundo, caiu 60%, 59%. Então, é o que eu acho que vai acontecer. Os preços tiveram uma deriva numa resistência e estão mais ou menos como o mercado todo. Hoje tiveram essa recuperação, subiram. Eu acho que é fogo de palha, né? Eu acho que isso volta, os preços caem para teste do próximo suporte a 29. Se tivermos um rompimento aí dos fechamento acima de 32,50, vamos testar o último topo a 34,50. Júnior. HGTX do monobloco. Monobloco. Caramba, deixa eu acertar aqui. Então, nossa, isso aqui é uma linda formação de topo. Isso aqui é uma simetria maravilhosa. Vejam só que beleza isso aqui. Vou colocar só aqui a partir de 2008, a partir do subprime, né? A companhia aérea. Clássico, né? Foi lá, teve um procedimento aí de mudança de rumo para fazer o topo, depois rompe,
Isso aqui é 1, 2, 3, 4 pontos, né? Ao longo de quase 3 anos aqui. Né? 1, 2, 3 anos, por exemplo. Rompe a reta, faz um movimento de pullback milimétrico. E aí o que acabou de acontecer foi que rompeu esse suporte, atingiu um primeiro objetivo, que é aqui onde estava esse ursinho nosso. Isso eu acho que foi uma recomendação de venda que nós fizemos, o rompimento dessa acumulação aqui. Os preços hoje sim tiveram um martelo, aqui sim. Vou traçar uma reta de resistência, ver se tem alguma coisa a ver aqui, vou ver aqui no longo prazo. Acho que isso, a função desse martelo, tem tudo para ter uma reação a esse processo de baixa, que eu acho que continua ainda por mais tempo, mas eu acho que temos uma reação aí em andamento que pode levar os preços para 27, que é o próximo suporte, ou até mesmo para 29. E onde aí então eles encontrariam essa reta e sofreriam e voltariam a cair. Então, baixistas médio e longo prazo, altistas curto prazo de companhia aérea. Júnior. Última pergunta, Ambev 3. Ambev. ABE. É Ambev ou ABEV? Ambev, ABEV3. Que isso? É Ambev. Novo código. Muito bem. Ambev teve uma queda no subprime aqui que foi muito michuruca. Depois teve esse monstro dessa tendência de alta. Quando, depois do subprime, os preços subiram por baixo aí, uns 576%. Essa reta foi rompida. Os preços voltaram a subir, fizeram pullback, 2 pullbacks, testaram esse nível, né, esse nível por 1, 2, 3, 4 vezes. Esse nível foi rompido e agora eu acho que os preços fizeram um pullback para essa antiga reta de suporte aqui. É isso aí, eu traço, depois eu vou de longe para ver se não fiz exagerei para cá ou para lá. Eu acho que isso aqui tem a ver, né? Tô vendo aqui, ó. Tem a ver ou não? Tem, né? Essa reta que eu tracei aqui. O que é isso, ó? Isso aqui é o rumo que o timoneiro do barco dessa tendência de alta estava respeitando durante esses 1, 2, 3, 4 anos, né? quase 5 anos. Então esse é o rumo que ele estava respeitando. Agora, ele está mudando de rumo. No processo de mudança de rumo, ele assume um rumo temporário, mais ameno. Então isso aqui é o rumo que ele respeitou durante o processo da formação de topo. Esse rumo foi rompido, quer dizer, essa rumo, o reta suporte foi rompido, e acho que o que nós vimos aqui foi apenas um pullback para essa antiga reta aqui. Tivemos um belíssimo de um engolfo ontem e hoje uma recuperação, mas acho que é fogo de palha. Acho que isso aqui vai acabar confirmando esse engolfo e mandando os preços para novo teste do último fundo a 15,20. E depois, minha gente, uau, depois é Fibonacci na veia aqui. E simples, né? Os preços vêm buscar sua reta suporte longo prazo. Aqui por aqui, perto dos 8,50. A reta eles vão... Não, porque essa reta a gente pode dar uma ajustadinha nela, né? Pode puxar um pouquinho para baixo aqui, sim. Pode levantar um pouquinho para cima aqui. Pode puxar mais um pouquinho para baixo aqui. Continua a mesma reta, né? Eu estou adequando ela nesses fundos aqui, ó. E aí sim, aí você vê aí, de repente, a possibilidade de haver uma comunhão
Esse aqui é um fundo que tem, né, com poucos negócios. Então eu vou capar esse fundinho aqui, ó. Só um. Eu vou pôr aqui a partir dos próprios reais, né? Aqui. Então, aí o mercado corrigiria primeiro nível Fibonacci e encontraria a reta suporte a R$ 9,00. É para lá que eu acho que o Ambev está indo. É aqui que eu vou fazer. Não é culpa minha, né? Se de 2.000 para cá o ativo subiu 3.337, do subprime para cá subiu 570%. Agora cai. E é isso aí. Muito bem, então, baixista, né? Curto, médio e longo prazo não deve. Muito bem, então é isso aí por hoje. Agradeço aí a presença de vocês e espero bater outro papo com vocês na próxima quinta-feira. Tenho dito recorrentemente na quinta técnica, a qualquer momento espero grandes oscilações e eventualmente baixas mais acentuadas em função desse quadro todo que eu estou vendo se formar, né? Logicamente não tenho condições de acertar se vai ser nessa semana ou daqui a 15 dias ou daqui a um mês, 2 meses, mas eu acho que está espreitando aí o bull track. Eu acho que é muito importante, muito importante. Acho de fato que nós estamos vendo a indicação da década, acho que isso vai ser falado aí durante décadas, essa reversão, esse topo triplo, que é o que vai acabar sendo chamado, isso que nós estamos testemunhando acontecer agora. E é ficar de olho, porque posições de venda eventualmente podem ser muito gratificantes, né? Isso aí, minha gente. Vamos que vamos, boa sorte a vocês e até a próxima aqui. Até logo.